Papo de Luta. Cara, é realmente uma história muito longa, né, de desafios, de enfrentamento entre atletas brasileiros e atletas russos, né? Antigamente, né, a gente vai contar essa história de uma forma mais bacana, mas antigamente a gente ia para a Rússia, receoso, obviamente, mas ciente do nosso poder de fogo, né? Mas dos últimos tempos para cá, virou uma arapuca para os brasileiros, né? É bem isso mesmo, cara, é bem isso mesmo. E você lembrando, né, Carlão, a gente volta aqui com algumas imagens do passado, né, os primeiros a terem essa experiência foi o Ricardão, que foi com o Renzo, com o Bita. O Bita acabou perdendo na semi, o Ricardão aí chegou todo fodido. Cara, eu acho que é o único torneio na história que o cara fez 5 lutas para ser campeão. Olha que coisa de maluco. O Ricardão foi para lá, né, com jiu-jitsu, striking, com esse tamanho dele, com esse physique de role aí, essa aparência assustadora que ele tem, gigante, 2 metros, atropelou os russos, fez lutas duras, terminou sendo campeão, né, do AFC. E aí, no ano seguinte, eu fui lá, eu testemunhei, fui com o Castelo e com o Traven. Traven lutou um torneio no meio da semana, numa espécie de maracanãzinho lá da Rússia, atropelou 3 russos, foi campeão, né? Ganhou até a capa da tatame na época. E o Castelo, cara, no final de semana, fez uma luta, super luta, Castelo estreando no MMA, pegou o Igor Vovchansk, já tinha mais de 15 lutas, pedreiraça, né? Foi melhor na luta, montou, mas aí eu estava lá, tive a oportunidade de conhecer o que é a arbitragem em luta, um negócio de maluco, russa, né? Um negócio de maluco. Tiravam o Castelo de cima do Igor, cara. Era um evento para a máfia. Eu tirava o Castelo de cima do Igor, sem justificativo. O juiz falava, não, o cara montado dando porrada, isso para os russos era amarração, porque o russo não estava ganhando, porra. Tirou o Castelo. Essa foi boa, caramba. Era amarração porque o russo estava ganhando. Essa foi muito boa. Cara, aí na 4ª vez, o Castelo foi entrar, o Igor deu um chute, quebrou a clavícula dele. O Castelo foi muito guerreiro, lutou 10 minutos ainda com a clavícula quebrada. A luta, mesmo assim, era para ter sido vitória do Castelo, porque ele montou várias vezes, mas conseguiram na hora dar a vitória para o Igor. Até os russos ficaram em silêncio, porque foi tão roubo que nem eles acreditaram. Aí, no final, levantaram a mão dos dois, né? Então, foi considerado empate. Mas foi realmente um absurdo aí. Eu estava com o Claudinho, com o Castelo e o Fábio nessa aventura, e depois até voltei numa outra situação já de peso leve, né? No M1, onde Buscapé e Miltinho aí atropelaram lá os russos. Miltinho, deu um show de chão, Buscapé atropelou o russo que era duríssimo lá, né? O Marinho Valvenay, que foi com ele. Esse já foi em São Petersburgo, aquele do Castelo, em 97, foi em Moscou. Esse outro dos dois foi em São Petersburgo, mas nessa época, Carlão, a gente ainda tinha, né, os brasileiros ainda dominavam, ia lá, então, vou dizer, tomavam um doce de criança, e que as porradas eram duras, os russos sempre foram duros, a pressão da torcida era enorme, os árbitros ajudando eles de maneira escancarada, uma coisa vergonhosa, mas os brasileiros ainda ganhavam. Aí chega essa criança no mercado, e aí, meu amigo, começa uma nova era, que é a era Fedor, né? Fedor passa a ser o lutador mais temido do mundo durante 10 anos, o peso pesado mais dominante, e posteriormente, depois do Fedor, chega essa criança aqui, né, que é o Khabib Nurmagomedov, aí, com sua Páprica, e também traz o respeito ao russo. E, paralelamente, né, essa era Fedor e Nurmagomedov, a gente teve um crescimento gigantesco do MMA russo. Eu estava até perguntando para o Denis agora, que é o nosso maior especialista em MMA russo, quais são os maiores eventos, né? E hoje tem o ACA, o RCC, o Eagle e o MMA Series, tem aquele Gorilla também. Cara, tem uns 6 eventos. Bons, mas só para te acrescentar, o evento, eu vou te falar, o evento que melhor fez com que o MMA russo crescesse foi o M1 Global. M1 Global. Foi esse evento. Que é esse aqui que esses dois lutaram. Esse evento foi o evento responsável pelo desenvolvimento do MMA na Rússia. Porque esse evento ele era regular, pagava bem, tinha uma visibilidade muito grande, e foi desse evento que o Fedor surgiu
e o empresário dele, inclusive, era o dono do evento, começou a empresariar dele, levar para o Japão, ele começou a levar esse cara. O M1 Global foi o evento, o divisor de águas do MMA russo, porque os caras faziam muitos eventos, eles cresceram muito. Até tentaram uma expansão global, mas não deu muito certo, eles voltaram para a Rússia. Mas esse evento aí era um evento muito forte na Rússia, só tinha cara bom. E muitos caras que lutam hoje em dia, assim, caras tops, se você for ver lá o cartel deles, já passaram para o M1 Global. Exatamente, cara. E hoje em dia, né, o que fez o mercado russo, como disse o Carlão, o M1 Global, ele começou a trazer os melhores da Rússia, os caras têm muito lutadores duros, a competitividade começou a aumentar muito, e de repente os caras começaram a CA, RCC, Eagle, e, quer dizer, vários outros mercados internamente com muita competição, muito dinheiro envolvido, e os brasileiros começaram a entrar meio que de bucha na história, né? Porque, fazer o quê? Fazer o quê? Paga bem, né? A gente precisando aqui, a gente com o mercado escasseado. Fala, Carlão. Mas não, só um detalhe também para complementar o que você está falando muito bem, Alonso. Uma coisa importante a gente tem que falar dos russos. Eles lutam entre si, tá? Exatamente. Eles saem na mão entre si. Eles não têm essa de ficar equilibrando cartel, não, que aqui no Brasil... Vou fazer Sherdog, né? Vou fazer Sherdog, tá? Tem muito lutador de Sherdog aí, mas deixa quieto. Eles não, eles saem na mão. Então, se o cara tá muito bem, o outro tá muito bem, eles botam logo em rivalidade e saem na mão. Porque, geralmente, um é de um time, outro do outro time, e tem uma rivalidade muito grande de cidade, uma rivalidade muito grande ali naquela região de país que era da União Soviética, mas desmembrou, enfim. Eles têm uma rivalidade muito grande e eles saem na mão nos eventos. Então, é normal você ver caras muito bons terem se enfrentado nessa carreira lá atrás, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente também tem que tirar o chapéu para os caras. Sem dúvida, sem dúvida. E é o que eu falo de bucha de canhão, é uma maneira de falar, né, galera? Porque o que é bucha de canhão? Por ser uma competitividade muito alta lá e por eles lutarem entre eles, terem muitos atletas duros, eles querem gringos para enfrentar esses lutadores e, obviamente, cara, a gente vai pegar as grandes estrelas de lá. Então, às vezes, o atleta sai daqui com, sei lá, 10-0, mas num evento aqui que a competitividade não é tão alta, o cara é até talentoso, mas ele chega lá e ele pega o mercado mais competitivo. Da mesma maneira que a gente chegava lá em 96, a competitividade aqui era muito maior, né? A gente tinha eventos aqui desde a rivalidade luta livre jiu-jitsu, a gente já estava muito à frente deles. Agora, o que está acontecendo é o inverso. Eles têm muita competitividade lá. Nos anos 90, a gente tinha VC aqui, o bicho pegando, WVC com Lapenda, com Batarelli, e eles não tinham praticamente nada. A evolução aqui era muito maior. Agora é o contrário. Eles têm 6, 7, 8 eventos com alta competitividade. Então, os brasileiros que têm que ir para lá têm dificuldade. Aí, quando a gente vê um Bruno Blindado da vida, por exemplo, chegando no UFC pela Rússia, você bota o tapete vermelho e fala, opa, deixa eu olhar quem é esse cara. Porque esse cara foi para o caminho mais difícil do mundo, que é o mercado russo, se consagrou ganhando de russo lá. E aí chegou no UFC. Né? Ele buscou, pode-se dizer, o caminho mais difícil para se chegar no UFC. E um detalhe importante. Agora, o que eles fazem mesmo? Isso é verdade. Eles armam arapuca. Aí isso é verdade. Qual é a arapuca que eles fazem? Não é de julgamento. A arapuca é no pré-luta. Eles botam vocês, isso eles fazem muito mesmo. Botam vocês no hotel onde a comida não é tão boa, no hotel que é distante para você treinar. Então eles botam, não, o treinamento vai ser na academia tal, você treinamento tal. Aí é muito tempo de ônibus, de carro, você indo para um lado para o outro. Há um desgaste nesse translado. Frio. Eles gostam de... Lá é frio o ano todo, mas em épocas onde tem mais frio, eles gostam de marcar... Aí, rapidinho, até para ilustrar isso, para vocês verem aqui essa foto, para vocês terem uma noção, o Buscapé e o Miltinho, ninguém tinha luva. Quando eu falei luva, que é isso, rapaz? Luva é coisa de homem. Não, rapaz, meu irmão, vocês não estão entendendo, é 10 graus negativo. Bota uma porra da luva, meu irmão. Não vamos botar só eu de luva ali. Aí os caras, o que eles fizeram? Meia soque. Pegaram a meia e botaram na mão. Aí eles viram, o dedo endureceu, eles falaram, caraca, Alonso, não é brincadeira não. Então, assim, essa coisa da temperatura é um diferencial também, né, cara? Bastante.
Então eles criam ali uma dificuldade para você, criam mesmo. E aí você fica, às vezes, no hotel, e aí o intérprete não interpreta nada. O intérprete não interpreta nada, entendeu? O intérprete não traduz Tu já nada. foi lá, Carlão? Eu lembro que você foi na Holanda, que Já. é pior do que a Não, Rússia, eu acho. não, já lutei na Rússia, em duas Esqueci que tu oportunidades. tinha lutado na Rússia. Lutei lá, lutei um torneio e lutei a super luta contra o Alexander, irmão do Fedor. Contra o torneio, eles fizeram Arapuca, tá? De botar a gente no hotel que a comida era péssima, a gente não tinha a comida, mandaram um voo ruim, de voo cheio de escala, chegamos lá cansados, frio intenso, aquele frio, sabe, 10 graus negativos, realmente, foi uma Arapuca. Lutou Mangueira nesse dia no torneio também, Arapuca. Fizeram uma Arapuca. Contra o Alexander, eu não posso reclamar. Eu fui tratado com um tapete vermelho contra o Alexander. Foi em cima da hora, porque eu não iria lutar esse evento. Aí acabei lutando esse evento, levantando o dedo para lutar esse evento, mas houve um tratamento nota 10 pelos caras, sabe? Acho que a gente queria hotel top, a gente comia todo dia numa como é que é naquela, uma nau, né? Uma caravela, sei lá como é que chama aquilo, é um navio, cara, um navio assim, que é ancorado, assim, um navio, que foi um navio usado já nas guerras na Rússia. Os caras reformaram o navio, atracaram ele e viraram ali as portas do museu do foi São Petersburgo? Do Hermitage. Ali você olhava assim no navio, viu o Hermitage e, cara, coisa mais linda, né, Hermitage, né? Coisa mais linda. Aliás, São Petersburgo é um dos lugares mais magníficos que eu já fui. E aí, que Moscou. Muito melhor que Moscou, nem compara. Moscou horrível. Muito ruim Moscou. Pelo menos na minha opinião, tá? Nada contra ele, mas na minha opinião, cara, Moscou é interessante historicamente. Os dois são interessantes historicamente. Na história, ambos têm uma contribuição histórica muito grande na história russa. Agora, o que eu falo a cidade é muito agradável, na São Petersburgo, e a gente teve tapete vermelho. Então, a minha primeira experiência na Rússia foi muito positiva nesse aspecto. Agora, a minha segunda, eu senti realmente que a hospitalidade russa. A Rússia foi em Moscou, e aí eu senti a hospitalidade russa, a diferença. Então, muitos lutadores, treinadores reclamam muito dessa hospitalidade e é real. Os caras realmente fazem de tudo para que você entre ali no seu 70%, no seu 80%, para que você pegue as pedreiras dele no 100%. É mais ou menos assim, mal comparando, tentando fazer ali uma aproximação para que haja um entendimento assim melhor da galera aqui do Papo de Luta.